Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é José Edilson Teles, sou antropólogo e pesquisador e o vídeo de hoje corresponde à segunda aula do curso Tramas da Memória, uma das oficinas culturais de 2020 promovidas pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Sejam bem-vindos. Como não custa recapitular, na aula anterior, disponível aqui pelo canal da Secretaria de Cultura, eu procurei apresentar os objetivos gerais desse curso, e apresentar o modo como surgiu as principais preocupações, e procurei apresentar os conceitos que são desdobrados ao longo dessas aulas, que tem a ver com as relações com o conceito de memória, que é o conceito de história, temporalidade e a noção de coerência social. Dando continuidade aos problemas tratados nas aulas anteriores, essa aula tem como objetivo central tratar das expressões míticas da memória. Por isso, nós veremos hoje os mitos da Mnemosyne, a deusa da memória, e as filhas, as musas, que são responsáveis por traduzir o conhecimento universal da memória aos poetas. E eu vou tratar disso a partir da Teogonia de Hesíodo, que é a clássica genealogia dos deuses, e a partir da Ilíada e a Odisseia de Homero. E lá para o final vou tentar mostrar a comparação entre esses dois poetas, especialmente tentando mostrar uma disputa pela narrativa em torno do Estatuto de Verdade. Ou seja, por um recorte muito específico, estamos interessados em problematizar, ainda que de modo muito breve, o modo como a tradição ocidental passou a conceber a noção de estatuto de verdade histórica. Comecemos então pelo seguinte problema. O que é memória? Qual o papel da tecnologia da memória na constituição do que nós chamamos de verdade histórica? Essas perguntas exigem muitas reflexões, e as respostas a cada uma delas depende dos esforços complementares de diversas áreas do conhecimento, como sociologia, antropologia, filosofia, história, psicanálise, entre muitas outras que se propõem a discutir essas tecnologias ou ferramentas da memória. Mas é preciso que se diga que essas perguntas elas parecem incomodar muito mais os modernos, ou a tradição que se considera moderna, do que as tradições antigas. Em parte isso se deve ao fato de que nós fomos moldados, o nosso modo de pensar foi moldado pelo projeto iluminista, centrado na ideia de que a razão triunfou sobre outras formas de conhecimento ou outras formas imaginativas de conhecimento. Portanto, pensar a tecnologia da memória e o Estatuto de Verdade Histórica é um dos problemas que pretendemos tratar ao longo desse curso. O historiador Paul Veyne publicou um livro em 1983, traduzido para nós em 2013, chamado Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos. Essa provocação do Veyne é muito interessante porque ela trata dos regimes de conhecimento que se constituiu no mundo ocidental. E o Veyne, ele trata justamente do problema do Estatuto de Verdade Histórica sobre o qual nós estamos interessados. A proposta do Veyne é tratar da pluralidade de regimes de verdade ou regimes de conhecimento. E uma das perguntas que o Veyne faz é: como é possível acreditar pela metade ou acreditar em coisas contraditórias? E a gente está observando em nosso mundo certas maneiras das pessoas conceberem significações para suas vidas. E o que mais inquieta todo mundo é como que as pessoas são capazes de acreditar ao mesmo tempo na ciência e ao mesmo tempo em alguns aspectos que não combinam com a ciência. Então tudo isso tem a ver com a nossa obsessão pela ideia de crença, ou que nos permite pensar certos regimes de conhecimento e a disputa que há entre eles. Entretanto, ao invés da noção de crença, Veyne prefere a noção de verdade para pensar o modo como as imaginações
constituem o mundo. A noção de crença se tornou um problema devido à obsessão moderna do projeto iluminista, em sua preocupação em determinar o fundamento último da realidade. Nesse aspecto, a categoria crença corresponderia sempre a uma modalidade de conhecimento e de saber que está num estado de inadequação com o mundo real. Portanto, crença passou a ser muito mais uma categoria de acusação em relação ao conhecimento que é considerado o conhecimento verdadeiro. Então a crença é sempre do outro e é sempre o outro que está equivocado. Essa é a ideia. Portanto, o se utilizar da noção de verdade como uma imaginação que constitui o mundo permite escapar da carga pejorativa que está associada à noção de crença. E é isso que o Paul Veyne faz. O Veyne, por exemplo, diz que os humanos não encontram a verdade como uma entidade metafísica, uma entidade universal. A verdade, tal como constitui-se no mundo, é uma construção. A verdade, portanto, ela tem a ver com o modo como como os seres humanos, nos mais variados períodos históricos, nas mais variadas tradições, encontram meios imaginativos para explicar a sua existência, para dar significações à sua vida. E, portanto, assim como eles constituem história, constitui também essa noção de verdade. Então, o que concebemos como verdade resulta de um processo de convenção social que pode ser modificada, alterada e que tem a ver, portanto, com os registros que a gente conhece como estatuto de verdade. Portanto, alguns conhecimentos se tornam legítimos, mais legítimos que outros, porque em determinados momentos passam a atribuir um estatuto de verdade. Como, por exemplo, os historiadores antigos, ao tratar do passado, eles não tinham como fonte de autoridade a ideia de que era preciso citar antecessores. Os autores antigos do mundo clássico tratava dos mais variados temas e exigia que você confiasse nessa palavra. Exigia que o que ele dissesse fosse, portanto, resultado da produção da verdade. E essa ideia de que a verdade resulta da investigação e resulta da citação de outros e de fontes, ela é muito posterior. É uma construção posterior. E ela nasce especialmente pelas controvérsias teológicas e pelas disputas jurídicas de que era preciso, portanto, apresentar documentos, apresentar provas, apresentar materiais, apresentar, portanto, as fontes de que se trata. E isso é muito recente. Até então, o modo como os autores da antiguidade tratavam certos temas do passado exigia que você confiasse especificamente nas suas narrativas. Portanto, tem a ver com a época, tem a ver com o tempo, e isso se transforma. Então é preciso enfrentarmos os pressupostos iluministas para nos voltarmos às concepções dessas expressões míticas da memória. Então a concepção grega de mito, a concepção arcaica de mito, comporta uma linguagem como uma forma divina no mundo. A noção de linguagem, ela se descreve como algo vivo e animado. Essa linguagem, ela realiza mediante um repertório tradicional de noções e imagens das quais nós não conhecemos muitos desses aspectos. E, portanto, isso tem a ver com o estatuto de conhecimento, tem a ver com o estatuto de verdade e tem a ver com o estatuto de ser. Então, essas noções, linguagem, conhecimento, verdade e ser, estão na base das expressões míticas do mundo antigo. Vejamos o caso da Mnemosyne, a deusa da memória. A mitologia grega, por exemplo, é marcada pela oposição entre vida, morte, memória, esquecimento. A Mnemosyne é considerada como sendo dotada dos poderes do desvelamento e os poderes do ocultamento. Em seu reino, por exemplo, haviam duas fontes. Uma límpida, que é a fonte da imortalidade, onde se acessava o conhecimento e, portanto, a verdade, e uma outra fonte que era a fonte da letis, de onde vem a palavra deletar, esquecer.
e que vai se constituir na palavra verdade, que é aleteias. Aletheia é o não esquecimento, e portanto o não esquecimento é a verdade. E havia uma representação para as águas da Létis, que era considerada as águas turvas do esquecimento. Então a Létis representa o esquecimento, representa a não memória, o não conhecimento. Então essa metáfora ela é repaginada no filme Matrix, quando o Neo recebe a opção de tomar a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula vermelha correspondendo, portanto, à fonte da memória, do conhecimento. E aprofundando a dimensão dessas metáforas, o Neo toma a pílula vermelha e é levado às consequências da toca do coelho da Alice. Portanto, Minimozine ela recolhe o passado do mundo esquecido e o faz presente através das vozes das musas. A possibilidade da imortalidade, mais do que a imortalidade do corpo físico, estava ligada à memória. O esquecimento determinava, portanto, o não ser, a morte e o esquecimento. As 9 musas, por sua vez, elas presentificam a memória, dando-lhes significados à existência e recordando aos homens os feitos dos seus heróis. Por meio dessa inspiração, os poetas imortalizavam os feitos e os tornavam significativos. Vejamos essas disputas a partir do caso de Homero e Hesíodo. Há um clássico debate a partir do prólogo da Teogonia de Hesíodo, que diz respeito ao modo como ele tenta se distinguir de Homero. Ele se contrapõe a Homero ao afirmar que a sua poesia é de uma outra natureza. Diz assim, Hesíodo: elas outrora a Hesíodo ensinaram belo canto, quando ele guardava ovelhinhas no Hélicon divino. Eis a palavra que as deusas primeiro falaram, as musas olímpicas, filha de Zeus, que brande a égide, pastores rústicos, perversos renegados, puro estômago. Sabemos dizer muitas coisas semelhantes às reais, como também sabemos, quando queremos, proclamar a verdade. Fecha aspas. Assim disseram as filhas do magno Zeus, verazes. E colhendo um galho de loureiro sempre verde, muderam por cetro, coisa admirável. E me sopraram voz divina, porque celebrasse o que será, e o que antes foi. E me ordenaram compor hinos à raça sempre viva dos bem-aventurados e sempre cantá-las a elas no início e no fim. A cena do prólogo, que acabamos de ler, ela descreve o encontro de Hesíodo com as musas. E, de certo modo, as musas interpelam o pastor de ovelhas e apresentam-se como senhoras de muitas mentiras que se parecem com as verdades dos fatos e também, curiosamente, das revelações. Ela chama de pastores rústicos, perversos renegados, puro estômago. Lembrando que entre o estado divino e o estado humano há uma distância, há uma separação. E que, portanto, na perspectiva do Hesíodo, o reconhecimento ou o acesso ao estatuto de verdade estava no reconhecimento de sua própria ignorância, estava no reconhecimento de que ele não sabia. E essa tradição vai desembocar justamente na tradição platônica, que parte da ideia de que é pelo processo da negação, pelo processo do não sei, que a humildade do poeta acessa a verdade. É uma maneira de atribuir a verdade não a si mesmo, não às próprias palavras, mas uma inspiração que vem de fora, uma inspiração que lhe é anterior e que, portanto, tem uma procedência divina. O Hesíodo desenvolve essa tradição, e o interessante é que o próprio Aristóteles vai encontrar as origens da filosofia nos mitos cosmogônicos, fazendo do Hesíodo o primeiro filósofo, ou um dos primeiros filósofos, ou um filósofo dessa tradição. Por fim, esse nexo entre linguagem, conhecimento, verdade e ser
desemboca na tradição platônica. Veremos isso nas próximas aulas ao estudar o Fêdro de Platão e a origem mítica da escrita. Porque nesse mito do Platão, que veremos na próxima aula, ele atribui a origem da escrita justamente à falta da capacidade do poeta em confiar na memória. Portanto, a escrita ela não é um remédio para a memória, mas um remédio para o esquecimento. Então, escrevemos porque sabemos que morremos. Lutamos contra o esquecimento ao escrever um poema, ao escrever um ensaio, ao escrever um livro, ao postar uma foto, ao produzir uma performance ou ao produzir um vídeo como esse. Então, se existe uma divindade sobre a qual nós clamamos todos os dias, é a memória, pois esta é a que dará testemunho, por meio dos outros, de quem você foi, do que nós somos. E, portanto, a tecnologia da memória, as inscrições, tudo que nós produzimos, é muito mais uma preocupação de nossa persistência no mundo do que o contrário. Nós estamos preocupados em nos perpetuar enquanto seres que têm e que dá significações à vida e ao mundo. Por hoje é isso.